George Miller, de 1805 a 1898, foi um evangelista e missionário cristão alemão que viveu na Inglaterra e ficou conhecido principalmente por seu trabalho com órfãos. Ele é lembrado por sua fé profunda, que moldou a maneira como ele conduziu seus ministérios e se dedicou a viver uma vida de dependência completa de Deus, sem pedir ajuda financeira diretamente às pessoas. Miller foi um exemplo de vida de oração e confiança em Deus, marcando profundamente o cristianismo do século XIX. Primeiros anos e conversão. Nascido em Kronstadt, na Prússia, da atual Alemanha, Miller viveu uma juventude conturbada, envolvido em mentiras e pequenos crimes. No entanto, aos 20 anos, teve uma profunda experiência de conversão em uma reunião de oração, que transformou completamente sua vida. Ele começou a se dedicar aos estudos bíblicos e sentiu o chamado de Deus para servir como missionário. Em 1829, ele foi para a Inglaterra para estudar teologia e lá conheceu pessoas que tiveram uma grande influência em sua caminhada de fé. Ministérios em Bristol e o chamado aos órfãos. Em 1832, Miller mudou-se para Bristol, Inglaterra, onde assumiu a liderança de uma igreja e iniciou seu trabalho mais conhecido, o cuidado dos órfãos. Na época, havia uma quantidade enorme de crianças órfãs e abandonadas, vivendo em condições de extrema pobreza, o que o comoveu profundamente. Sentindo o chamado de Deus para ajudar essas crianças, ele começou seu ministério de orfanatos em 1836, junto com sua esposa, Mary. Ao longo dos anos, Miller fundou 5 grandes orfanatos em Ashley Down, Bristol. Ele decidiu nunca pedir ajuda financeira direta, confiando unicamente em Deus para prover todas as necessidades do projeto. Muitas vezes, as provisões chegavam no último momento possível, fortalecendo a fé de Miller e de todos que acompanhavam o ministério. Miller era conhecido por orar fervorosamente por suprimentos e pelo cuidado das crianças, e suas orações eram respondidas, frequentemente, de maneira extraordinária. Fé e testemunho. Miller registrou em um diário muitos de seus testemunhos de respostas de oração. Ele mantinha uma lista de pedidos específicos e documentava as respostas de Deus, o que gerou um acervo de mais de 50.000 registros de orações atendidas ao longo de sua vida. Um dos testemunhos mais conhecidos envolve um episódio em que, com as despensas completamente vazias, ele pediu para que as crianças se sentassem à mesa para orar pelo café da manhã. Enquanto oravam, um padeiro bateu à porta com pão fresco, e logo depois um leiteiro ofereceu leite gratuitamente, pois seu carro havia quebrado em frente ao orfanato. Pregações e ensinamentos. Além de seu trabalho com órfãos, Miller também se dedicou a pregar sobre a fé e a oração em igrejas por toda a Inglaterra e em vários outros países. Ele enfatizava a importância de uma vida de confiança completa em Deus, incentivando as pessoas a buscarem em Deus suas necessidades e confiarem que Ele sempre proveria. Ele acreditava que seu ministério era um testemunho vivo do poder da oração e da fé. Miller também fundou a Scriptural Knowledge Institution for Home and Abroad, uma organização voltada para a distribuição de Bíblias e o apoio a missionários.